Nós todos temos que falar a mesma língua. Nós precisamos entender que a proteção da infância, ela passa principalmente pela igreja. E a igreja, muitos pastores, às vezes muitos líderes, por querer, né, ter as famílias, às vezes coloca como, não, pode mandar o seu filho. Não pode mandar o seu filho. Você precisa vir com o seu filho. Isso mesmo. E nós vimos muito isso aqui. As crianças vieram, os pais não vieram. A gente não quer isso. A gente quer que os pais estejam, porque eu quero os pais vendo os filhos sendo batizados com o Espírito Santo. Nós queremos os seus filhos tendo a sua presença quando Jesus se encontrar com eles. Porque, família, a gente não pode perder tempo. A infância só dura 12 anos. Mas os impactos que nós vamos gerar de emocional, de visão, do extraordinário de Deus vai durar para a eternidade. A paz do Senhor, queridos irmãos. Tia Jó hoje está aqui com uma pessoa muito especial. Nós estamos com a tia Keila visitando a nossa cidade, a nossa igreja. E hoje nós vamos bater um grande papo com ela aqui no Blereanos. Então, mais um Blereanos especial para você. E aí, tia Keila, tudo bem? Ei, tia Jó, tudo bem, graças a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Campina Grande é uma terra que está dentro do nosso coração, faz parte da nossa história. E assim, você, sua família, Lígia, a família dela, o pastor, vocês são muito especiais para nós, para mim e para minha família. Então, vocês assim, também. Eles não estão aqui, meus filhos e meu esposo, mas mandaram um abraço bem apertado para todo mundo, hein? Nós também queremos mandar para vocês, hein? Sintam-se abraçados aí. Nós vamos começar interagindo com a tia Keila em mais um Blereanos, cheio de novidades, perguntas e projetos novos, quem sabe. Vamos começar, tia Keila, fazendo a pergunta principal. Quem é a tia Keila? Vamos lá, meu Deus. Vamos lá. A tia Keila é a Keila Cristina. Nasci em BH mesmo, né? E me converti aos 14 anos. Me casei de 17 para 18 com o Daniel. Tive meu primeiro filho com 20 anos, né? O David, que hoje tá com 17 anos. Nossa. Eita! E tive meu segundo filho, Danilo, com 24. E tenho toda uma trajetória na educação desde 2002, que foi quando eu entrei na educação. E 2000 eu entrei na realidade da educação cristã. E 2002 eu entrei na realidade da educação, né? Como um todo. E o meu trabalho e a minha missão foi dada por Deus para a infância. Glória a Deus. Eu me lembro que quando eu estava com uns 6 anos, que eu já estava trabalhando na igreja com as crianças, o líder da mocidade, ele chegou para mim e falou: tia Keila, seu trabalho está excelente. Que trabalho maravilhoso. Agora você já pode ir para os jovens. Aí eu pensei assim, eu fiquei observando o que ele estava falando, né? A ideia, né? E aí eu percebi que ele estava dizendo que o estágio já foi concluído, que eu poderia subir de nível, né? De função, enfim. Eu entendi o pensamento. Aí eu falei para ele: olha, meu irmão, eu fico muito feliz, né, do seu elogio, eu recebo e eu quero todo dia, sempre fazer o melhor para o Senhor. Mas eu não estou fazendo estágio. Eu sei onde Deus quer que eu esteja e eu não saio daqui. E é onde Deus quer que eu esteja, é aqui. Eu posso te ajudar na mocidade até você encontrar alguém para estar, para ser o chamado da pessoa, mas eu sei que não é o meu chamado. O meu chamado é estar com as crianças, com as famílias, porque é a base que Deus me chamou para trabalhar. Aí ele entendeu, né, isso. Então, assim, é a infância a razão, né, da nosso trabalho. Tia Keila, nós precisamos alertar até a igreja quanto a isso. Criança não é estágio, departamento infantil não é salinha apenas. Nós não estamos lá treinando os nossos dons e talentos, nós estamos lá
com um propósito, fomos chamados para esta obra. E é importante estar lá quem tem a convicção desse Isso chamado, mesmo. porque aí entende que é a prioridade, né? Quando a gente não entende a prioridade, você tá ali, não, eu tô aqui, mas vou ver se alguém me vê para eu estar em outro lugar. Então, é melhor não estar. Verdade. Porque quem pede são as crianças, né? Então, faça com amor. Muito amor. Muito Porque, amor. ai, gente, É por o que nós favor, amamos. infância é a Ministério base. infantil. Coração. Não temos outra. Não temos outro caminho. É algo grandioso, majestoso. É algo assim. Não são só cores, né? Não é só diversão. É propósito mesmo. É palavra, é edificação. Sim. É mostrar às crianças que ali é o foco, né, de tudo. É o caminho, é a base. Isso, já trabalhei com ciclo de oração também, mas assim, sempre, olha, eu posso fazer, mas a minha prioridade mas eu posso, até o tempo que eu pude, aí depois eu já não pude mais, então já tive que, não, agora eu tenho que ficar totalmente exclusiva para o Ministério Infantil. Isso então, mesmo, maravilhoso. Né? E está fazendo um bom trabalho. Amém. Continua. Precisamos né? sempre melhorar. Então já falamos sobre essa trajetória, sua família querida, seu testemunho é maravilhoso, nos edifica. Uma moça de 14 anos que conheceu o primeiro amor, né? Isso, meus pais não tive avós cristãos, nem pai cristão, mas eu me converti. Hoje minha mãe está na igreja, meu pai está caminhando. E a gente crê na salvação completa da família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos falar agora um pouquinho sobre o ministério da tia Keila, né? Como que tem sido suas viagens, sua agenda, sua programação? Como conciliar, né, as viagens à família, isso, ao trabalho? É muita coisa, não é? Muita, nossa. Muita coisa. E a gente tem que vigiar mesmo, né? Porque você acaba, se você for olhar tudo, você acaba se prendendo a um ativismo que não é também produtivo, né? Não vai ser produtivo, vai sempre ser desgastante. Então, assim, o meu primeiro ministério é a minha casa, meus filhos. Então, eu tento ao máximo conciliar para que eles sejam assistidos, vistos, que eu esteja presente. Se eu não estiver, eu me cobro muito. Então, eu preciso parar alguma coisa para estar próximo. Agora eu estou vivendo um novo tempo com eles, porque eles são adolescentes. Então, meus filhos saíram da fase da infância e agora já estão na adolescência. Então, o meu mais velho está com 17, o meu mais novo está com 13. Então, o meu mais velho já está trabalhando e o meu mais novo já está no 8º ano. Então, ele não pode faltar de aula, porque quando eles estavam na infância era mais fácil de conciliar viagens com eles, para eles irem juntos, né? Agora não, agora já é mais complexo. Então, para uma viagem que eu não consiga chegar na segunda e sair, por exemplo, sair no sábado para chegar na segunda a tempo da aula, eles já não podem ir. Então, é uma logística nova que a gente precisa, né, conciliar. Vai se adaptando, Isso, né? vai se adaptando. Igual a gente vai ministrar em Portugal, eles não podem ir porque é mais tempo. Então, eles não tem como eles irem. Então, o coração já fica. Mas também é importante esse desvincular um pouquinho para eles ir pegando essa responsabilidade também. É um novo tempo, né? Para mim e para eles. Isso mesmo. E aí a gente vai moldando neles essa autonomia e na gente também esse desprender pro crescimento próprio deles, né? Então, é um novo tempo, mas está sendo muito bacana também. E o ministério a gente vai conciliando. O ministério, eu tenho o ministério na igreja e o ministério na educação. Porque eu trabalho na educação e nunca quero me desvincular da educação. Porque na educação eu consigo perceber diversos pontos positivos e negativos. E lá Deus me dá muitas ideias de botões que precisam ser acionados para que haja uma mudança, tanto na educação quanto na família, para que a família entenda o papel dela na educação. Enfim, é todo porque hoje nós estamos vendo tantos levantes, tantos ataques à infância. As famílias que estão nos assistindo sabem bem disso, né? Como é importante a gente estar atento ao que os filhos estão vendo, assistindo, estão sendo ensinados, ouvindo. Então, a educação para mim é também um ministério. Então, hoje eu sou professora de formação humana cristã. Eu tive que diminuir a minha carga horária, porque não tem como eu estar na escola todos os dias devido ao ministério. Então, o que eu faço? Eu pego uma aula só, porque aí eu tenho 9, 10 aulas por semana, então dá uma aliviada na carga horária, na voz, porque senão é um desgaste constante, aí não há voz que aguente, né? Mas eu não desvinculo
da escola. Muito bom. E aí você tem sido influência também lá, né? Muito, muito. Graças a Deus, uma assim. Influência, é um espelho, é algo novo para as crianças. Por exemplo, elas estão acostumadas a ver determinado assunto contado de outra forma. Chega a tia Keila aí com a luz de Cristo, o Espírito Santo na vida. Então, é uma referência. Aquela tia é diferente, aquela professora tem algo novo ali. E aí começam a olhar para você como realmente luz em meio às trevas. E eu percebo, assim, que muitos professores precisam dessa força, né? Porque às vezes acham que o Estado laico é um Estado afastado de Deus. E não é verdade. O Estado laico é um Estado que respeita todas as religiões. Então, nós precisamos ter esse respeito, né? Então, a gente sabe também que há como que a gente pode dizer, uma perseguição maior ao cristianismo. Sim. Isso vem, né, de muito tempo, até politicamente falando, é real. E a gente precisa entender isso. Igual, às vezes eu vou entrar até em outra área agora, que às vezes a gente vai falar depois, mas a gente vai encaixando aqui. Eu fui dar uma palestra, por exemplo, na PUC, que é a Universidade Católica lá de Minas, né? E, assim, muitos alunos têm uma visão política diferente da minha. E eu acho isso super legal, porque a gente trabalhar com o que o que está ligado à sua linha é uma coisa. Você trabalhar, porque isso é trabalhar o respeito, a empatia, o cuidado com o outro. Claro. E aí, eu cheguei lá para palestrar e tudo, eu senti uma resistência, assim, de algumas pessoas quanto a, né, tipo, nossa, mas ela é, né, de direita, por exemplo, ela não, eu tenho o meu posicionamento, sim, e tá tudo bem. E as pessoas você também têm ter que o seu, respeitar, sim, né? sem dúvida. E aí eu já comecei a palestra dizendo, olha, eu sou cristã, e a palestra que eu vim trazer para vocês é de prevenção a abusos e exploração sexual de crianças e adolescentes. E eu tenho um material que trabalha a prevenção do abuso e da exploração dentro do manto da religião. Porque muitos abusadores se escondem dentro do manto da religião, achando que vão estar impunes do seu delito, do seu crime, né? Então, eu trabalho lá dentro, porque isso tem que ser mudado. Eles não podem se sentir protegidos dentro das igrejas, eles têm que se sentir ameaçados, Muito porque bem. lá dentro das igrejas tem um Deus que pode transformar a história deles e tudo. As armas caíram. Sei. Foi algo assim, eu saí de lá com eles cantando, querendo o kit, querendo... Por quê? A gente precisa mostrar isso. As pessoas precisam parar de brigar entre si e entender a causa que ela é geral. Ela tem que ser geral. É tanto que a Constituição diz no artigo 227 que a criança tem que ter prioridade absoluta. Então, você que está nos assistindo aí, você pode ter o seu posicionamento diferente do nosso, mas algo nosso precisa ser em comum, a proteção da infância. Isso mesmo. Nós não podemos pensar em discutir isso de maneira contrária. A discussão da proteção da infância, ela tem que entrar na direita, na esquerda, no centro, no meio, no alto, no baixo. Em qualquer lugar. Em todos os âmbitos, a infância tem que ser prioridade. Verdade. E quando a gente entende dessa forma, aí as correntes caem. Isso, as portas se abrem, né? E isso, a muralha é derrubada. E aí a gente consegue ter um diálogo. Vamos falar sobre esse projeto, então, tia Keila, até porque as igrejas precisam estar atentas ao cuidado com as crianças lá. É duro falar isso, mas Muito. pode acontecer. Né? E muita gente que está nos assistindo, tia Jó, já passaram pelo abuso. Eu já passei pelo abuso dentro da minha casa, dentro do meu seio familiar, dentro daquelas pessoas que seriam para me proteger. Não foi meu pai, não foi minha mãe, mas foi pessoas próximas a mim. Então, assim, não eram cristãos, não eram, né? Não estavam no meio cristão, mas são pessoas da família. E no meio cristão eu tenho milhares de situações que eu nem vou falar testemunhos, porque não são testemunhos, são tristes relatos de pessoas que sofreram, né, um toque abusivo por pessoas que estavam dentro da igreja, por pessoas que... Então, nós precisamos entender que uma criança, eu até falei, né, eu sempre falo isso nas ministrações, uma criança só é protegida se ela for ensinada. Não sei se você sabe disso, né, tia Jó? Eu falo assim, a gente precisa lembrar que o óbvio, ele tem que ser falado. A gente tem que falar as coisas óbvias pro marido, pro irmão, pra mãe, às vezes, pro pai. Imagina pra criança. E quantas vezes forem necessárias também, Isso! Né? Então, você imagina, você não vai falar o óbvio. Não, ela já sabe que não pode deixar ninguém tocar na parte íntima dela. Como assim? Ela não sabe. Não.
Por exemplo, a criança que recebe beijo da mãe ou do pai na boca, que tem família que tem esse, até família cristã, que tem esse costume de dar um selinho. Me dá um beijinho na boca. Essa criança, uma que higiênica, falando da higiene já é negativo, e quanto mais estar ali, tendo esse carinho como um carinho que é da infância. Esse carinho não é da infância, esse carinho é da adultidade, é dos adultos. Então, é para isso que a gente precisa ter esse bate-papo, essa conversa com a família. Quando a gente fala no quesito proteção, a gente tem muito o que pontuar. Porque a proteção só é real se for transmitida, se for falado, se for explicado, se a casa puder ter esse espaço. Nós estamos aqui dialogando, você fala, eu falo. A gente consegue ter esse diálogo. A família tem que ter essa mesa para esse diálogo. Não é só eu falando porque eu sou a mãe. Não é só o pai falando porque ele é o pai. É nós conversando porque nós somos família. Isso mesmo. Né? Isso é muito importante. E aí um cuida do outro, né? Independente da idade, né? Até um bebezinho você já começa a ensinar com muita cautela. Você não pode mexer aqui, ninguém pode tocar. E o respeito. Quando você fala do bebê, o respeito pelo corpo do bebê. Quando vai trocar, olha, a mamãe vai trocar você. Dá licença que a mamãe vai mexer nas suas partes íntimas, filho. Fala o nome correto da parte íntima. Quantas famílias conhecem por nomes pejorativos? A maioria delas. Nenhuma família conhece pelo nome real. Aí na escola que vai aprender o nome correto. É na escola que vai aprender como que ela veio ao mundo. É na escola... É em casa que esses assuntos têm que ser trabalhados. É em casa que a gente tem que dar esses conceitos, porque a gente vai olhar pelo lado da criação. Isso mesmo, tia Keila. Tia Jó, eu fico assim, meu coração fica palpitando, assim, quando você vai falar do nascimento da criança, por exemplo. Você quer um tema mais lindo para trabalhar a criação do que o gerar um filho? Isso mesmo. Minha amiga, mais linda. Fala sério, não é? Sim. Você teve 2 meninos lindos, eu tenho 2. Você imagina você falar, olha, filho, Deus faz o nosso corpo de maneira tão linda. O papai tem a sua função, a mamãe tem a sua função. E quando você nasceu, ou foi normal, ou foi cesárea... gente, família, tem essa experiência de poder falar para o seu filho como foi o seu parto. Tia Keila, minha mão soa. Tia Keila, meu coração. Eu tenho vergonha. Porque a gente não foi ensinado. Então a gente tem dificuldade de passar aquilo que a gente não foi ensinado. Nós estamos agora em outro tempo, né, tia Keila? Aí agora a gente precisa passar a entender que o que não foi ensinado para nós, o diabo utiliza disso e que a gente não ensina e toma posse. Isso. Hoje ele fala, não importa com qual parte íntima você nasceu, você pode ser o que você quiser. Isso é uma mentira do diabo. É uma mentira grande. Porque Deus fez o homem, Deus fez a mulher. E aqui não tem nada a ver com preconceito, nada a ver. Aqui tem a ver com o que é biológico. Aqui tem, porque a criança ela tem o direito de ser direcionada conforme o seu sexo biológico. Olha, é muito forte. Esse assunto, ele tem ramificações extraordinárias, assim. E falar sobre a criação em qualquer ministração toca as crianças. Sem dúvida. Toca, porque muitas se sentem assim, sozinhas, mesmo estando em casa com toda a família, porque não há esse diálogo, não há este contato. Então, nós precisamos estar atentos lá na escola, na rua e até na igreja. Tá? E é interessante, tia Jó, que quando a gente vai falar da criação, e você que está em casa, vamos lembrar aqui de Adão e Eva. Quando Adão e Eva foram, né, criados, Eva se confunde, sempre a mulher, né, tem esse perfil, e a gente, como mulher, tem que vigiar muito. E aí a gente vai contra uma verdade que o feminismo fala da santidade da mulher, e não é verdade, nós somos tão ruins quanto os homens. Porque nós somos seres humanos, e a maldade está no ser humano. Porque tem mulheres que abusam, tem mulheres que matam, tem mulheres que, igual aconteceu lá em Brasília, uma mãe que cortou as partes íntimas do filho, a parte íntima do filho. Então, tem mulheres maus, assim como tem homens maus. E quando a Eva peca, que Adão e Eva percebem a primeira coisa depois do pecado, a vergonha, eles estavam nus. Verdade. Eles estavam sem roupa. E pra gente estar sem roupa, o que tem que ficar de fora? As partes íntimas. E quando eu vou ministrar sobre a criação, eu falo isso com as crianças, né, com as famílias, eu falo, o que ficou de fora? Não, o que aconteceu? Eles ficaram nus. O que é estar nu? Ficar pelado, tia Keila. O que é ficar pelado? Aí eles vão entendendo e vão, é as partes íntimas. A gente só está pelado se as partes íntimas estiverem de fora. E é interessante que quando eles olham essas partes íntimas, eles sentem vergonha. E é porque veio junto com o pecado, a vergonha, o medo, a angústia.
Todos esses sentimentos veio com o pecado. E aí o diabo vem distorcendo tudo isso que é a identidade. E normalizando, né? E por isso que você que é família, você precisa trazer seu filho a entender. Essas partes precisam estar protegidas sim, porque o pecado veio, o mal veio. Então o mal quer distorcer aquilo que Deus criou. Então você, como família, vai dizer, olha, filho, essa parte é tão importante que precisa de uma roupinha para poder proteger ela. As meninas têm uma roupinha, os meninos têm outra roupinha. A parte íntima dos meninos é diferente das meninas. Você percebe como isso é importante? Isso é educação sexual. Isso sim. A educação sexual na infância, ela não tem nada a ver com relação sexual. Ela tem a ver com afetividade. E se ela não existe dentro de casa, o prejuízo é gigante. Por isso que desde o ventre, quando a gente está dizendo desde o ventre, uma criança... uma mãe que está grávida, como que ela sabe que o filho está vindo aí e o que vai ser? Através da parte íntima, faz uma ultrassom e vai saber o que é. Então, esse diálogo sobre a parte íntima, sobre os nomes corretos, sobre a proteção, ele precisa ser óbvio, ele precisa ser aberto, ele precisa ser algo constante, natural. Isso mesmo. Não é algo assim, ó, senta aqui meu filho porque eu tenho que te... Não, é algo natural, é no dia a dia. É no momento que você tá tomando banho, filho, lava direitinho as partes íntimas. A partir de agora eu não vou mais te ajudar, porque eu quero que você aprenda sozinho. Sentar você direito, vai no banheiro, as meninas, né? sentar, não deixar as partes... Até os meninos não deixar as partes íntimas para todo mundo ver. Porque eles precisam entender o óbvio. Eles não podem imaginar. Será que isso é o óbvio? Será que... Não, fique claro para você e fique claro para ele. Verdade. Ai, é Já muito que ele lindo. sobre essa questão também das mídias, redes sociais. Ai, muito importante. Que as mães agora estão expondo seus filhos com dancinhas, até com fotos. fotos. É muito importante a gente falar sobre isso, porque o mercado da pedofilia... Eu não gosto de falar mercado da pedofilia, eu gosto de falar mercado da pornografia. E os abusadores, eles estão aí. A internet trouxe para eles uma ferramenta tão grandiosa para usar para o mal, que a gente tem pessoas que falam assim, tia Keila, você já tá ficando, você não acha que é muita, você tá ficando muito neurótica? Não é ser neurótica, é ser realista. Uma criança que é exposta com partes íntimas, com roupas que estão na praia, sensuais, com roupa... Às vezes, igual, teve uma família que a gente conhece que foi na praia pela primeira vez com a filha e postou ela de biquíni e tal. Na hora eu fui lá, falei, mandei no particular, por favor, eu sei que a intenção de vocês é mostrar a alegria dela estando na praia, mas não posta com roupinhas assim, de partes assim. Coloca ela com um vestidinho bonito. Mesmo assim, ainda se for muito curto, é perigoso. Porque hoje, infelizmente, os abusadores estão aí com o olhar e não precisa tirar a roupa para eles terem um olhar de poder, né? De querer... vendem essas fotos também. Tem pais que fazem fotos dos filhos no estúdio. Aí uma família mesmo, um irmão me mandou a foto com aquelas questões de gatinho, não sei se era gatinho ou se era coelhinha e tal. Uma das fotos que a gente tinha visto em perfis do Instagram que a gente teve que denunciar porque era perfis de abusadores. Os pais não conseguem entender esse perigo. Então, você que está em casa, cuidado. Nós temos um olhar inocente, mas o abusador não tem. E o seu filho, eu tenho certeza que você não quer que o seu filho esteja num site ou num perfil de Instagram que é totalmente visitado por abusadores. Então, isso também é proteção. Totalmente. É que prevenção. Talvez você não esteja assim, né? Deixa essas fotos somente para sua casa. Não deixe essas fotos para a rede, porque uma vez jogada na rede, ela nunca mais vai ser apagada. Porque se o abusador pegou, vai ficar. E um dado importante que a Cyphernet trouxe para a gente, nós temos 366 denúncias de abuso sexual infantil na internet, né, cibernético. Então, nós precisamos entender que o maior grupo dessas denúncias está com meninas de 3 a 10 anos de idade. Nossa. Você pensa, é a infância. De sim. 3 a 10 anos são as vítimas desses abusadores, dessas denúncias. Entende? Nossa responsabilidade é muito grande, amiga. De 2021 a 2022, aumentou 10% os casos de pornografia infantil. E a gente sabe que a subnotificação é maior do que a notificação. Então, você entende como a gente tem que trabalhar para ontem? É algo que Algo urgente. É urgente. A igreja de Campina, a igreja de Eldorado, lá em Contagem, onde eu resido, nós todos temos que falar a mesma língua. Nós precisamos entender que a proteção da infância, ela passa principalmente pela igreja. E a igreja, muitos pastores, às vezes muitos líderes, por
por querer, né, ter as famílias, às vezes coloca como, não, pode mandar o seu filho. Não pode mandar o seu filho. Venha Você junto. precisa vir com o seu filho. Isso mesmo. E nós vimos muito isso aqui. As crianças vieram, os pais não vieram. A gente não quer isso. A gente quer que os pais estejam, porque eu quero os pais vendo os filhos sendo batizados com o Isso Espírito mesmo. Santo. Nós queremos os seus filhos tendo a sua presença quando Jesus se encontrar com eles. Porque, família, a gente não pode perder tempo. A infância só dura 12 anos. Mas os impactos que nós vamos gerar de emocional, de visão, do extraordinário de Deus vai durar para a eternidade. E eles precisam presenciar esses momentos, imagina. Imagina o que nós vimos nos trabalhos que a gente faz aqui, que você faz, que a gente ministra. Nós queremos que os pais estejam ali abraçados com eles e falando, filho, eu acredito na promessa que Deus tem na sua vida. E dói eu choro. quando aquela criança está só. E hoje, na ministração, uma criança estava relatando para uma tia, eu vi de longe, em lágrimas, durante a ministração, que o pai não era cristão, a mãe também não. E eu lendo os lábios, ela disse, meu pai é muito ruim para minha mãe. Ô, filha, isso doeu muito, isso sabe? É realidade. Muito. Eu choro, tá? Eu não dou conta. O que acontece? Ontem, nós estávamos ministrando e no final da ministração a criança chegou e falou, tia, a minha irmã está se cortando. Eu falei, ela está aqui? Ela não veio à igreja. Eu falei, então você vai dizer para ela que eu quero abraçá-la, tá bom? E a gente vai orar por ela. Então, assim, é a realidade hoje de uma geração que precisa da gente, que precisa do nosso olhar, que precisa... E você, família, não pense que você tá inerte a isso, ou que você, não, mas eu vou na igreja, mas eu deixo ele, vá com ele. Se ele vai com você quando é um trabalho do círculo de oração, por que você não vai com ele quando é um Isso trabalho do mesmo. Ministério Infantil? Se é com o exemplo que a gente quer que ele aprenda, então é com o exemplo que a gente vai ensinar. Então, que fique claro para mim e para você. Venha. É congresso infantil, é EBF, é culto infantil. Lembre-se, Deus opera do mesmo jeito que Ele opera no círculo de oração, que Ele opera no encontro de pastores. E olha, não é porque a gente trabalha no departamento infantil, não, mas eu sei que o carinho de Deus é mais especial com a infância. O olhar dele, eu acho que... Nossa. Sabe por quê, Jó? O que Jesus falou para os discípulos? Quem era o maior? Priorizar as crianças. Pensa, amiga, não tem outra. Então, é claro demais, não é a tia Keila, não é você que está falando, não é a Lígia, não é a Keila, né? É Jesus que está dizendo. Jesus está dizendo, olha, se vocês querem entrar lá, se converta e se torne mesmo, como uma colocou criança. no centro, olha, chamou a atenção de todos para essa verdade. Da dependência. E que maravilha. E aí, assim, Ministério Infantil, família e igreja andam juntos. Caminhando juntinhos. Né? Isso aí. Queria que todos entendessem isso. É a questão da casa, a extensão da igreja, a igreja, a extensão da casa. Né? Então, imagina aí uma criança bem protegida em casa, uma igreja acolhedora e um ministério infantil excelente. Então, não tem como dar errado. A gente muda as estatísticas. Se a igreja tomar essa posição, a gente muda a estatística. Porque a igreja tem a família na mão. A igreja, ela é a única instituição que tem a família. Então, você percebe? Então, assim, pastores também que estão nos assistindo, invista em conhecimento para as famílias. No quesito infância, no quesito proteção, no quesito olhar pela infância. Nós temos que quebrar um ciclo de violência que vem de anos perdurando na infância. Isso mesmo. Muitos pastores que estão nos assistindo, mães, viveram um tempo... A minha mãe conta que no tempo que ela era criança, ela não podia comer antes dos adultos. Eles só comiam depois que os adultos comessem. E sempre o pior. Era o resto do frango, se sobrasse. Isso. Porque eram os últimos a comer, então o que sobrasse, eles iam comer. Então você percebe como que a infância... Hoje não. Hoje, quem vai primeiro comer? As crianças. Vamos pôr para as crianças primeiro. Isso. Graças a Deus. Verdade. Aí tem gente que diz, geração Nutella. Não, gente. A gente tem que ter um equilíbrio, claro. Existe uma falta de equilíbrio em muitos lares, deixando a criança resolver as coisas por si só, sem ter Existe. Por isso a gente tem que achar o equilíbrio. Mas o que foi errado lá atrás, a gente não precisa perdurar. Vamos corrigir. A gente vai continuar o que foi positivo e retirar o que foi negativo. Isso é a nossa vida com Cristo. E aí Cristo faz nova todas as coisas. Se Cristo faz novo todas as coisas, é porque algo estava errado. Verdade. Não é verdade? Sim. Então, e tem gente que acha que não. Não, eu fui criada assim, Vai eu vou ser perdurar assim. assim. Não. Porque não é verdade, gente. E eu vejo uma infância sendo burlada, sendo massacrada. Uma criança que cresce em um lar
violento. E esse lar violento, às vezes, nem é só com correção física, não. Espancamento é um lar violento de palavras, um lar violento de gritos, um lar violento de falta de diálogo. Isso é um lar violento. Se eu não posso falar, é porque eu estou cortando a voz de alguém. Cortaram minha voz. Isso é violência? Claro que é. Com certeza. Então, a criança que cresce num lar violento, ela é muito mais vulnerável ao abusador. Olha. E aquelas crianças que escutam palavras pejorativas. Você Palavrões. não é ninguém, não sei por que você nasceu. Nossa. Então, assim, essa criança... Quebra a autoestima. Ela já cresce frustrada e precisando de ajuda, né? Então, nós precisamos estar atentos quanto a isso. As crianças são prioridade. Os melhores bancos, a melhor festa, a melhor comida, o melhor atendimento. E uma coisa que eu fico sempre triste quando eu vou às igrejas, tia Keila, é quando me apresentam. Está aqui tia Jó, seu esposo, mas esquecem os meninos do meu lado. Não sei se isso já aconteceu com você. Já. Isso dói, não dói? Amiga, quer me ganhar é falar assim, tipo assim, lógico que eu amo ganhar mimos. A gente, né, a gente que é professora, então, você fala, não, nossa, que coisa linda. Mas me ganhar é falar, não, olha, eu trouxe pros seus filhos. Menina, isso pra mim é algo assim que... Adoça a sua boca. Não, né, não precisa de nada pra mim. Verdade. Porque eles se sentem assim, nossa mãe, porque eles são os que mais... Pra eu estar aqui, eles estão abrindo mão de mim. Verdade. E você é a mesma coisa, para você ir, o seu... Então, assim, e é algo para valorizar. Então, assim, isso é lindo demais. Sim. E eles precisam entender, a missão da minha mãe é essa, mas eu estou aqui, não, orando. E eles entendem... E lembraram de mim. Nossa! Né? Sim. E não é... Eu não tô falando de presente palpável, não, sabe? É mandar um áudio. Quando eu cheguei aqui mesmo, sabe? Na hora que a Lígia me pegou aqui, por favor, fala para os meninos que eles não vieram, porque a gente sabe que fica puxado para trazer todo mundo. É complicado mesmo, é longe. Mas fala com eles que o coração... Eu falei assim, eu estou aqui porque eles sabem disso, senão eu nem estaria, porque a gente não vai muito só. Mas, assim, são coisas que a gente precisa ter esse olhar de prioridade em todo o tempo, porque eles precisam ser. Nossos filhos se sentir amados, preciosos, né? E têm acompanhado os nossos ministérios, têm sofrido junto também, porque não é fácil. O Ministério Infantil não é só o que você vê aí na telinha, não, tá? Ministério Infantil é uma jornada dura, até porque nós acolhemos crianças que vêm de todo tipo de lar. E o investimento que você faz no ministério, né? Nós pastores que estão aí, você olhe bem para nós. Traga a câmera. Eu sei que o editor vai trazer a câmera. Por favor, invista naquilo que é prioridade de Jesus. E o investimento na área da infância, ele tá ligado ao financeiro também, mas ele tá ligado a todas as outras áreas. Ele precisa ser um investimento de olhar, de prioridade, de mostrar para as famílias como é necessário valorizar quem está trabalhando, chamar para perto, convidar as famílias para estar interagindo junto, lanche, estar presente. Não é envia seu filho, não. Família, você precisa entender que é para vir junto. Já basta a escola que a gente tem que mandar o filho, que a gente não pode estar junto. Eu queria muito poder estar junto. Eu sou aquela mãe que, toda vez que os meninos estavam, eu estava sentado do lado deles, sabe? Então, assim, na escola a gente já entrega. Na igreja a gente tem que vir junto. Isso, e aproveitem essa oportunidade, né? Agora, tia Keila, eu quero fazer uma pergunta. Qual a visão estratégica que a igreja deve ter em relação a conquistar essas famílias para Jesus? Famílias, inclusive, que não são crentes e a criança vem. Todo domingo, por exemplo, são evangelizadas lá fora, elas aceitam, estão aqui. Aí eu queria saber uma estratégia que a igreja poderia ter para acolher essas famílias, trazer junto e estar aqui apoiando. O principal ponto é a igreja entender o social. A igreja, ela é... Jesus, ele cuidou das pessoas no social, né? As pessoas precisavam de algo, Jesus ajudava, resolvia. A gente precisa entender que a igreja, ela precisa vestir, ela precisa alimentar, ela precisa, né? Eu estava com fome, me deste de comer, eu estava com sede, me deste de beber. Nós precisamos ser esse social. Quando uma família encontra uma igreja que trabalha o social, essa família não vai sair da igreja. Não vai, porque sentiu paz, sentiu acolhimento, foi vista, foi ouvida, foi acolhida. Então, as igrejas precisam ter uma logística para conseguir alcançar essas famílias. Meu sonho
é que as igrejas contem as crianças como membro. Primeiro ponto. Ah, mas tia Keila não é batizado, mas não vai pro céu? Faz parte do corpo de Cristo. Muitas vezes são mais frequentes. Né? Muito mais. Muito mais frequentes. Quantas igrejas lindas e grandiosas começaram com quem? Crianças. EBF começou com quem? Escola Bíblica Dominical. Tudo começou com a infância. Só que a gente esquece disso. E a gente acha que o membro... Eu sonho com as nossas Assembleias de Deus, com as nossas batistas, contando crianças como membro. Porque assim vai ter o endereço da criança. A criança é uma pessoa, então ela precisa ser vista como pessoa. Ela já veio 5 vezes, ela já é membro, ela já está fazendo parte, mas só que ela precisa de alguém para trazer, porque ela é dependente. E a gente precisa que essa família venha, até para essa criança ficar mais protegida na igreja. Fica até Olha, mais amiga, fácil, isso mesmo. É muito forte isso. Então, pensem isso na igreja de vocês. Cadastrem as crianças, tenham uma organização com... Faça uma equipe de visita para estar indo visitar essa criança, saber se está precisando de comida, se está precisando de vestimenta. Estava pregando na Bahia, uma menina estava sem sapato, o pé dela estava lotado de bicho. Oh, meu Deus. Bichos. Aí eu falei, minha irmã, peguei uma parte da minha oferta, passei para ela e falei assim, aqui, você vai levar e você vai cuidar. O que precisar mais, conversei com o pastor, falei, pastor, o senhor vai ser a ponte. O que ela precisar, ela vai te ligar. Se não conseguir pelo SUS, vai conseguir particular. Mas a criança não pode. Isso não é evangelho. Não. Se ela receber Jesus e eu deixar ela embora com o pé cheio de bicho, o que vai adiantar? Que evangelho é esse? A igreja tem que ser sensível. Muito, amiga. Essa muito, é a palavra, muito. sensibilidade. Sensibilidade e ter um olhar da criança como pessoa. A criança, eu não concordo da criança ser uma isca. A criança, ela é uma ovelha. Ela é alguém que vai seguir a Jesus e ela pode sim salvar a família toda. Ela pode ser a ponte que Deus vai usar para poder levar essa salvação para casa. Mas ela é uma pessoa, então ela tem que ser importante. Para ela ser importante, ela precisa ter um registro, um cadastro e a visita das pessoas para que essa criança... Muito importante essa sua palavra aí. Espero que todos ouçam e guardem no coração e execute aí. Isso. E lembrando, né, as líderes do Ministério Infantil que estão aqui, ouvindo a gente, às vezes o pastor não vai ter essa visão. É você que vai levar para ele. Porque o pastor não consegue ter a visão de tudo. Por isso que ele divide por departamentos. Então, o departamento infantil precisa ter essa organização para estar levando e trazendo isso como muito bem. Uma ferramenta. Isso mesmo. E que venham mais crianças, em nome de Jesus. Ai, amiga, muito. E mais tios atentos. Verdade. E aí, qual a maior responsabilidade dos pais em relação à educação cristã dos seus filhos? Presença. Presença. Para mim é presença. E a presença real, não é uma presença no celular. Não é uma presença fazendo... Não, é uma presença de estar perto. Junto. Você prega assim como eu, então você sabe do que eu estou falando. Nós estamos hoje, às vezes, pregando para uma geração órfãos de pais vivos. Nós estamos pregando para uma geração de meninos... Eu estou dando aula, às vezes, para crianças órfãos de pais vivos. Porque o filho está na escola de 7 da manhã às 7 da noite. O pai pega o filho na escola, o filho já está dormindo, porque principalmente na idade dos menores eles ficam cansados. Não tem um relacionamento com o pai e com a mãe. Quando está numa escola bacana, cristã, que tenha princípios, ok. Mas e quando não está? E aí? Vai recebendo todas as informações e aí... E não tem outra. A criança, ela precisa... todo ser humano, ele tem um preconceito. Ele tem algo que já foi trago para ele. Então, o que foi trago primeiro, com certeza, vai ter mais validade. Verdade. Por isso que os nossos valores e princípios precisam ser a identidade. E essa identidade vem da família. Então, assim, amiga... Os pais cristãos, que nós estamos conversando agora e falando, é a sua presença, é o seu ensino, é a sua visão de estar perto. E aí, quando a gente fala de estar perto, é de saber o que está assistindo, é de saber o que está ouvindo. Tem famílias que não sabem qual é o cantor que o filho mais ouve. Às vezes, na lista de música dos filhos, não tem nenhuma música cristã. Mas tem música da MC Pipoquinha, por exemplo. E aí eu trouxe ela porque você pode falar esse nome na sua casa e falar, MC Pipoquinha. Todas as crianças e os adolescentes conhecem essa. Mas a intenção é maligna. As músicas são pornográficas. Isso mesmo. Aí a gente volta para a Constituição, para o ECA, para o Código Civil. Crianças e adolescentes não podem estar expostos ao que é erótico, obsceno e pornográfico. Mas pula essa parte. É porque já acontece, tia Keila, na TV já tá aí, ouve na escola, mas você precisa mostrar para eles que esse conteúdo é inapropriado. O que é conteúdo inapropriado? Que fala sobre sexo. O que é sexo? A gente já pode conversar?
A tia Keila, meu filho é muito pequeno, mas ele precisa saber. E por você é muito melhor do que ele saber pela TV, que ele saber pelo Google, que quando ele vai digitar vai vir uns vídeos mais assistidos e mais ele podres. Vai ter curiosidade, claro. Pode pesquisar isso. Hoje eles têm na mão, não precisam pesquisar em revista, tá na mão. Então eles têm que ter um lar que tá aberto para que eles possam falar sobre o assunto. É verdade. Aí a gente vai para adolescência. Nossos filhos precisam entender o que é fazer sexo antes do casamento. Eles precisam entender o prejuízo disso. As consequências. Eu estava pregando sobre Jacó e falando da questão do pecado ter normalizado. Não tem problema eu trair. Não tem problema eu mentir pro meu pai. Não tem problema eu pegar a bênção sem... Não tem problema eu dar um jeitinho. Será que não tem problema? Tá. Claro que tem. Tem sim. Claro que tem. Por isso Deus chega até ele e fala, olha, você... Porque tem uma promessa. Tem uma promessa para mim e para você. Tem uma promessa para os nossos filhos. Então a gente precisa trazer realidade. Olha, meu filho de 17, meu filho de 13, a gente conversa sobre isso. Fala, olha, vocês vão namorar. Cuidado. Sexo antes do casamento é pecado. Traz prejuízo para você e para a vida toda. Não vale a pena. É um prazer muito pequeno diante daquilo que você vai ter de prejuízo. A dimensão do prejuízo, isso mesmo. Mas o óbvio tem que ser dito, tia Jó. E é a falha que eu vejo hoje nas famílias. Então, o principal ponto das famílias, seja cristã ou não cristã, é a sua presença. Porque tem diversas famílias que não são cristãs, minha amiga, e que têm lutado ferrenhamente contra a erotização infantil. Porque a erotização infantil e a pornografia infantil, ela gera uma geração vulnerável ao abusador. E é isso que eles querem. Trazer essa erotização para ficar mais fácil, para ficar mais acessível. Então, o que eu tenho trabalhado? As famílias precisam sair da internet. As mães e os pais precisam se policiar para os filhos se policiarem também. A gente precisa dar esse limite para nós. Então, quando você limita a criança e se limita, você vai sobrar tempo para você. Isso. E para a família. A Sociedade Brasileira de Pediatria diz que para que a mente e a cabeça dos meninos e das meninas valham por mais de 1000 processadores, brincar é essencial. Olha. As crianças precisam do mundo real. O mundo real é o quê? Livro, música, toques, brincadeiras. Isso é o mundo real. Então, traga seu filho para o mundo real. O mundo real não está aqui. O mundo real está aqui. Dá a mão, tia Jó. Verdade. O mundo real está aqui no toque, ó. No abraço, no olhar, no ouvir, no falar. O toque é isso. O mundo real é isso. E a criança que tem acesso sem limite a computadores, tablets, celulares, ela tem dificuldade do desenvolvimento da empatia, do autocontrole e da facilidade de lidar com relacionamento. Tia Jó, quem não tem empatia, quem não tem autocontrole e quem não tem facilidade de lidar com relacionamento, não tem sucesso na vida. Tem. Pode ter o certificado que tiver, pode ter o currículo que tiver. Quem não sabe se colocar no lugar do outro, quem não sabe se controlar e não sabe se relacionar, não tem sucesso em nenhuma empresa, não tem sucesso em nenhum empreendimento. Até para empreender, você precisa ter empatia com seu funcionário. Com certeza. Você precisa ter autocontrole para você não... Né? Às vezes fez alguma coisa errada, você tem que se controlar. Você tem que se relacionar com qualquer tipo de pessoa. Olha isso, olha o prejuízo para essa geração. Então, famílias, desconecte seu filho e traga ele para o mundo real. Amém. Falando sobre o mundo real, uma observação. O mundo real também é barulho, tá, gente? Hoje em dia... Bagunça. Barulho. E bagunça. E bagunça. Porque criança faz. Então, permita que a criança seja criança. Por que eu falei isso? Porque uma menina da nossa igreja, ela veio me procurar e disse, tia... Por muitas vezes eu fiz barulho e bagunça perto do meu pai para que ele percebesse que eu estava com um caderno na mão mostrando a minha nota e ele nunca prestou atenção. Então, já viu a criança que queria ser o celular? O que você quer ser? O que você queria ser? Eu queria ser um celular, mas eu queria ser o celular do meu pai. Não era qualquer um. Não era qualquer um. Por quê? Porque ele ia olhar para mim. Olha, é duro, né? Minha amiga, ele ia olhar para mim com a atenção que ele olha pro celular. Minha amiga. Então, fez barulho, vamos dar o celular para acalmar, para ficar tudo silêncio e eu conseguir fazer as minhas coisas. Então, aí é onde mora o perigo. É isso. É assim. Às vezes vai deixar alguma coisa fora do lugar. Às vezes o brinquedo vai ficar espalhado, né? Claro que a gente precisa ensinar nossos meninos e nossas meninas a ter a ordem, a decência, sem dúvida. Mas vai ter o tempo de brincar, vai ter o local de brincar. Precisa de rotina, criança precisa de rotina. Então vai ter aquela rotina que a brincadeira vai ser no chão. Acabou o tempo da rotina do chão, vamos juntar o brinquedo, porque agora é outra rotina.
A criança precisa dessa organização. E isso vai ajudar famílias que estão nos assistindo, porque às vezes você não sabe o que fazer. Senta e faz uma rotina. Acordar, a hora de tomar o café, a hora de brincar, a hora de poder assistir televisão, a hora de poder brincar no celular, a hora de poder jogar bola. Você vai ter, a criança precisa. A gente que é adulto precisa, quanto mais a infância. E a criança gosta, sabia? Ama, de uma amiga. rotina, de alguém que esteja ali orientando. Ela gosta. Ela pode precisa não disso para o aparentar, né? desenvolvimento. Na escola, a gente não tem escola sem rotina. A escola precisa ter uma rotina para a organização de toda criança. A igreja criança também. atípica, a criança típica, a igreja também. Né? Então, nós a vamos casa? agora fazer uma brincadeira, tá? Eu vou falar uma palavra, em seguida você diz aí o que veio na sua mente. Meu Vamos lá. Deus. Eita, tô ansiosa também pra saber o que vem aí. Primeiro, tia Keila, amor. Me diga aí algo relacionado ao amor. Deus. Deus é amor, né? Ai, amor. O amor tem um nome. É Deus para mim. E essa música Jesus. também é linda, É hein? linda. Uhum. Igreja. Igreja. Comunhão. 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 União, comunhão e oração. Ai, amei, amei. Desafio. Ai. Infância. Hoje em dia tem sido É o o maior maior desafio. Infância. Com certeza. Meta para o futuro. Proteção. Sempre. Crianças protegidas e amadas em nome de Jesus. Porque a gente trabalhando a base. Eu te dar outra estatística pra gente terminar. Os abusadores. 35% dos abusadores já foram abusados sexualmente na infância. 50% deles já sofreram abuso psicológico ou físico. Então, 85% dos abusadores já sofreram algum tipo de violência na infância. Aqui eu não estou justificando ação nenhuma de abusador, pelo contrário, ele precisa ser punido, mas eu estou dizendo que nós precisamos chegar primeiro para não gerarmos uma geração que passe pela violência. Porque assim a gente tem muito mais probabilidade de não termos mais abusadores amanhã. Então, é o nosso olhar com a infância. Em tudo é a prioridade. É o que Jesus disse. Ai daquele que fizer tropeçar um desses pequeninos. Se a gente está vendo crianças tropeçar, e nós estamos vendo todos os dias no jornal. A gente vê todos os dias na igreja. Isso mesmo. E fora os que nós não sabemos. Então, o olhar da igreja, o olhar da escola, o olhar dos profissionais, o olhar de todos nós para a infância. Enquanto isso não acontece, a gente está sofrendo demais. É verdade, Keila. Filhos. Ai, tudo. Tudo de bom na vida. Eu amo ser mãe, amo ter... Eu falo que quando a gente ouve um discurso feminista que filhos dá trabalho, que filhos... Não tenha filhos. Eu fico, gente, quem não quer e quem não se permite, perde um dos maiores e melhores amor que a gente pode sentir pela pessoa. É algo incondicional. É verdade. E aquela hora que ele nasce, que chora... Aquilo ali, só uma mãe entende o que eu tô falando, Meu né? Deus, só. Aquele momento, assim, é do céu. Minha amiga, é algo extraordinário. Sim. E mulheres, não deixe discursos aí fora tirar a possibilidade de você sentir esse amor, porque é algo extraordinário. Muito bom mesmo. Ministério. Missão de vida. Missão. E missões. Missões está conectada a tudo isso para mim. Tudo isso. É sair de casa, é abrir mão de Abrir muita mão, coisa. é estar em casa. É estar o maior também. campo missionário para mim é a família. Então, a missão, ela tá envolta a tudo isso. E aí, cada um tem um chamado. Ou uns têm um chamado para um tipo, outro tipo. Mas tudo para mim está conectado à missão. Amém. É a missão de vida. Somos amigos. E você tá até de africano. Eu tô. Africana, Eu né? amo esse meu filho de africano. Meu filho que me deu, olha só. Linda. E foi muito bom estar com você, tia Keila. Muito agradável. Com certeza, quem vai assistir esse podcast vai aprender mais, vai estar mais atento aos cuidados com as nossas crianças e que volte mais vezes, porque a sua presença aqui é muito marcante, tá? Minha amiga, eu fico Isso é muito especial. feliz. Você também. Que Deus continue te usando. Amém. E abrindo mais e mais portas para você, para sua família, para todo o ministério. Amém. E vamos juntos, Amém. de mão dadas, Desejo mesmo. em oração, Comunhão e união. união. Que Deus abençoe. Amém. E até o próximo podcast, se Deus quiser. Tchau, pessoal.